no Beira-Rio contra o Internacional. Longe de ser uma partida simples, fácil, mas pode acontecer. Por falar em Flamengo, no sábado também, ontem, para mais de 60 mil pessoas contra o Juventude, deu Mengão, aí sim com facilidade, 4-2. Pedro Torre nos traz os detalhes agora. Valeu, pessoal. O elenco do Flamengo tem um descanso neste domingo porque a semana vai ser agitada. Quarta-feira tem jogo atrasado com o Internacional pelo Campeonato Brasileiro, fora de casa, no Beira-Rio. E no próximo domingo inicia a decisão da Copa do Brasil aqui mesmo no Maracanã contra o Atlético Mineiro. Neste fim de semana, vitória de 4-2 sobre o Juventude no Maracanã. O Flamengo conseguiu uma boa vitória, o Gabigol voltou a marcar depois de mais de 3 meses. O último gol do Gabigol tinha sido contra o Criciúma, 20 de julho, em Brasília. Vitória de 2-1, foi um gol de pênalti também. O Gabigol voltou a marcar de pênalti nessa vitória de 4-2 no Maracanã. O Plata marcou seu primeiro gol com a camisa do Flamengo, fechou a vitória do Flamengo. Então foi bem importante esse triunfo rubro-negro aqui diante de 56 mil torcedores. O Flamengo que chega ao 4º lugar, já estava por ali, mas se aproxima um pouco mais do pessoal de cima da tabela, 54 pontos. E ainda tem esse jogo no meio de semana. O Juventude, com 34 pontos, fica nessa questão aí, muito próximo da zona de rebaixamento. Ouvimos aqui no Maracanã personagens da partida, como o atacante Michael, falou sobre Gabigol, também a expectativa da Copa do Brasil, a preparação para a semana. Acho que todo mundo aqui já está acostumado a ver o Gabigol marcar, sempre fazer gol. Mas como eu falei agora, ninguém vai estar bem todos os dias. Ninguém vai fazer gol todos os jogos. É impossível você ver isso acontecer, cara. É muito difícil. E eu não tinha ansiedade nenhuma por ele ficar esse tempo de fazer gol. Porque eu sabia que ia acontecer naturalmente. Como aconteceu todos esses anos. Ele não fez gol de título à toa. Ele está sempre fazendo, sempre marcando, está sempre disputando, sempre ganhando. E é muito difícil você ver alguém que está sempre ganhando e sempre querer ganhar, e sempre querer ganhar mais. Então ele é um cara que tem um mental tranquilo, é um cara que se dedica, que trabalha, e eu espero que nós possamos fazer aí grandes jogos, ele possa marcar mais e mais ainda. Se o time nós tiver poder que ajudar algo, a gente vai ajudar, mas ele é um cara que já está acostumado a marcar, habituado a vencer e não gera ansiedade nenhuma. O Flamengo está habituado a fazer grandes jogos e disputar finais, e isso já é uma cultura que já está vindo já há alguns anos. E acho que todo mundo que está ali dentro está se preparando, está se dedicando ao máximo para chegar nas finais e para chegar bem. Então a gente tem que ter humildade, saber reconhecer que temos que trabalhar, que temos que evoluir todos os dias e que temos que fazer grandes jogos, mas passando por quarta. E aí sim a gente vai poder pensar no próximo jogo, que é a final. É claro que é muito importante. É uma final e todos os outros times estavam querendo chegar lá. Chegamos, mas temos que também focar um pouco no brasileiro. Saber que temos um jogo muito difícil agora pela frente. Então, se dedicar, recuperar, porque temos que chegar bem. Então é isso, preparação do Flamengo focada mais na Copa do Brasil nessa semana, obviamente, mas antes tem um Campeonato Brasileiro, como eu disse, fora de casa contra o Internacional. O Juventude recebe o Fortaleza no próximo sábado em Caxias do Sul. E aí vai lutar contra o rebaixamento. Mas foi um grande confronto aqui no Maracanã neste fim de semana com vitória rubro-negra. Juventude também com novo treinador, né? Já foi feita a substituição, inclusive. Jair Ventura caiu depois dessa derrota para o Flamengo por 4-2. O Fábio Matias, ex-Coxa, Coritiba e Botafogo, assumirá no seu lugar. O Flamengo agora vive um mini dilema, porque vencendo o Internacional, mais uma vez falando desse jogo, fica a 4 pontos do Palmeiras. Com 7 rodadas para disputar, vai saber. O Palmeiras, campeão ano passado, tinha até uma distância maior em relação ao Botafogo. Não dá para largar o brasileiro, mesmo estando na final da Copa do Brasil. Em hipótese alguma, Plihal. Primeiro que você não tem como contar com o título certo. Você vai jogar a final, né? E uma final equilibrada entre Flamengo e Atlético na Copa do Brasil. E quando você, entre aspas, abre mão de campeonato para exclusivamente pensar em outro, você está jogando as fichas todas para ganhar esse outro campeonato. Aí você não ganha, vai voltar porque você largou, entre aspas. O Felipe Luiz teve aí, recentemente,
uma semana em que ele fez algo parecido no Fla-Flu. O time perdeu para o Fluminense. Você já pensou, se o Flamengo tivesse vencido o Fluminense... O jogo do Beira-Rio... E vencendo no Sul, estaria na cola dos líderes. É isso, né? Então, assim, jogo muito importante esse jogo atrasado de quarta-feira. Vale muito para o Inter chegar ao G4, vale para o Flamengo passar o Fortaleza e o Flamengo virar o terceiro colocado. Não acredito em um time totalmente reserva, em muita mudança, assim, de meio time na quarta-feira no Beira-Rio, porque não dá para pensar na Copa do Brasil, por mais que seja um grande título nacional, em 2 domingos contra o Atlético, e, entre aspas, deixar o brasileiro para lá. Não pode. Você, no G4 do Brasileiro e na Copa do Brasil, você, entre aspas, tem alguma coisa garantida também, se você não ganha a Copa do Brasil. Claro que o Felipe Luiz, os jogadores estão muito voltados para ganhar a Copa do Brasil, é uma chance de um grande título no final da temporada, uma temporada que foi cheia de problemas para o Flamengo, mas quarta-feira é jogo muito importante. E quarta-feira, uma vitória contra o Inter, Plihal, interfere no ânimo do time para domingo. Sem dúvida. Para bem e para mal. Ainda mais em um futebol que é muito do lado emocional, muito ambiente, muito de agenda positiva, de repercussão positiva, de acreditar no que está sendo feito. Quarta-feira é um jogo muito importante contra o Inter pelo Brasileiro e depois pensa no Atlético domingo que vem no Maracanã. Lembrando que o Atlético, um dia antes, na terça, mesmo em situação boa, muito boa na Copa Libertadores, depois de ter feito 3-0 no River, agora vai até o Monumental de Nunes enfrentar o River Plate. É um jogo que está muito bem encaminhado, mas não está definido. Lógico que um gol do time argentino no primeiro tempo transforma tudo numa loucura. Pode transformar o jogo em algo mais complicado para o Galo. Vamos agora falar de Criciúma e São Paulo. Para repercutir a entrevista importante que Leila Pereira concedeu ao jornal O Globo. A presidente do Palmeiras, que está em campanha para tentar a reeleição, tem dado entrevista para uma série de veículos de comunicação, afirmou que Gabigol não será contratado pelo Palmeiras, com uma observação importante. Na metade do ano, o Gabigol tinha tudo acertado para virar jogador do Palmeiras. Isso só não aconteceu porque o Dudu não topou jogar no Flamengo. Dudu e Gabigol seriam trocados. O Gabigol assinaria em definitivo com o Palmeiras, o Dudu assinaria em definitivo com o Flamengo. O atacante do Palmeiras recuou na última hora e o acordo caiu. Declaração da Leila ao jornal O Globo foi o seguinte, abre aspas, vou falar bem claramente, Gabigol não vem, é um grande jogador, mas não vem para o Palmeiras, só para não criar especulações, fecha aspas. Pouquinho antes ela já tinha assegurado que o Gabriel Jesus também estava descartado, frase da Leila sobre o assunto, entramos em contato com o Arsenal e a resposta... Vene Casagrande, vídeo com informações do Flamengo que venceu a partida dos jogadores do Flamengo, jogadores comandados pelo técnico Felipe Luiz, e o Flamengo voltando a fazer 4 gols em um jogo, algo que não acontecia desde julho, desde aquela vitória em cima do Atlético Mineiro, vocês vão se recordar que também foi por 4-2. Antes de mais nada, galera, eu estava aqui preparando o meu roteiro para esse vídeo de agora, e eu estava nas redes sociais dando uma olhada, zapeando ali e tal, e eu tô vendo uma galera, inclusive jornalista, dizer que a expulsão do Nenê ontem só aconteceu porque foi contra o Flamengo. Só para contextualizar, o árbitro expulsou o Nenê porque se sentiu ofendido após um palavrão que o jogador disse ali durante a conversa com o árbitro, durante uma cobrança do árbitro. Só para recapitular, então você que está fazendo questão de ficar chorando, reclamando, dizendo que a expulsão aconteceu só porque foi contra o Flamengo, é só você fazer uma pesquisa rápida, porque eu lembro disso, eu só fui ver qual ano era, porque eu estava na dúvida se tinha sido em 2020 ou 2021. Mas em 2020, em um jogo contra o Fluminense pelo Campeonato Carioca, o Gabigol foi expulso pelo mesmo motivo, por ter dito um palavrão na ocasião para o árbitro, ali no fim do jogo, já nos acréscimos. Quer se manter sempre atualizado? Isso de, a arbitragem ajuda o Flamengo. Pô, que mimizada danada. A arbitragem do futebol brasileiro é horrível. É você torcer para a arbitragem não errar contra o seu time. É isso que tem acontecido nos últimos anos, sobretudo nessa temporada. Eu comecei com esse desabafo, até esqueci de pedir para a galera se inscrever no canal, dar o like no vídeo, ativar a notificação e também, com mais nada, mais uma ótima entrevista coletiva do técnico Felipe Luiz, abordando todos os assuntos. É questionado, responde de uma maneira simples para o torcedor entender, mas responde.
E também é ele que fala. Ele não coloca nenhum auxiliar, nenhum preparador físico. Não, é ele que fala. E sim, isso é uma crítica ao ex-treinador do Flamengo, Tite, que tinha uma entrevista coletiva horrível, péssima, não sabia se comunicar com o torcedor. Acho que grande parte da derrota dele na passagem pelo Flamengo envolve muito a comunicação também. Ele não sabia se comunicar com o torcedor e muita gente acha que entrevista coletiva é bobagem, não serve de nada. Não, é ali que o treinador, o jogador, ele tem a oportunidade de falar, de explicar o que ele decidiu, as decisões tomadas durante o jogo para o torcedor, não é para a imprensa. E nessa entrevista coletiva foi sensacional. O Felipe Luiz abordou vários assuntos esses que eu vou trazer para vocês aqui. Inclusive, alô Gabigol, abre o olho. Felipe Luiz achou um 9 no elenco do Flamengo e esse 9 vai brigar pela titularidade com você, Gabigol. Já vou explicar essa situação para vocês. Sobre gols sofridos, o Flamengo fez 4, mas tomou 2. Ele foi questionado sobre isso. Ele falou, como falei, sempre pressionar alto e propor com os 10 jogadores. Você corre riscos. É um risco que eu sei que vou correr. Sempre vão existir erros. Claro que esses erros têm que ser corrigidos, treinados e melhorados. Mas eu sou consciente. Eu sei que vão acontecer. E hoje foi um erro. Um erro que os dois Léos, no caso, Léo Pereira e o Léo Ortiz, os jogadores que estavam fazendo a zaga do Flamengo, os dois Léos sabem que aconteceu. Não preciso nem falar para eles, mas sempre com a confiança do treinador de que eles têm que fazer o que eu peço. E eles estão fazendo. Alguns momentos vão criar desajustes na defesa. Claro que não gosto de tomar gol, não quero tomar gol. Vou fazer de tudo para corrigir durante a semana. Treinar esse aspecto da vigilância para poder ter a bola com mais segurança. E na boa, assim, já que ele tocou no assunto Léos, a dupla de zaga, eu penso que a dupla de zaga tem que ser Fabrício Bruno e Léo Ortiz. Por quê? E eu vou justificar essa minha fala aqui, porque eu faria isso. Com Fabrício Bruno e Léo Ortiz, você teria velocidade. Fabrício Bruno tem uma velocidade absurda. Quer queira ou não, é muito difícil ganhar do zagueiro rubro-negro na velocidade. Tem uma explosão muito boa, mas não tem uma saída de bola muito boa. O que o Léo Ortiz tem em excelência. Então, acho que os dois se completam. E, além do mais, os dois jogaram juntos durante muito tempo, nos tempos de Red Bull Bragantino. Eles se conhecem dentro de campo. Já tem entrosamento. O Léo Pereira, e isso aqui não é uma crítica ao Léo Pereira, mas eu acho que o Léo Pereira, ele, quer dizer, acaba sendo uma crítica de uma maneira indireta, ele está expondo o setor defensivo, muitas vezes, em muita ida ao ataque. Ele não está fazendo a cobertura do lado esquerdo da maneira correta, como fez em outrora. Então, acho que o Léo Pereira, nesse momento, merece ficar como opção no banco de reservas e o Fabrício Bruno ser titular. Inclusive, o Felipe Luiz foi questionado sobre o Fabrício Bruno e ele disse, Fabrício, como eu falei em outras coletivas, é um jogador espetacular. Para esses jogos agora, preferi começar com o Léo Ortiz e Léo Pereira por uma questão estratégica. Contra o Fluminense, eu decidi começar com o Fabrício por uma questão estratégica. E eu não errei, ok? Não veio a vitória, mas o que eu vi do Fabrício me agradou muito. E eu já conheço também, não é novidade, e o Fabrício está para ajudar a equipe, nem sempre deixa muito claro isso. Tanto ele quanto o David sempre estão treinando bem. Davi, no caso, que é no caso do Davi Luiz, sempre estão treinando muito bem. Se esforçando, estão ajudando a equipe do lugar onde estão agora. Não entraram hoje, por exemplo, mas ajudaram a equipe. No próximo jogo, como você falou, o Fabrício pode jogar. Talvez o Davi Luiz também. Pouco eles vão tendo minutos. O Léo Pereira está suspenso. Próximo jogo do Flamengo, que é contra o Internacional pelo Campeonato Brasileiro, dia 31, ou seja, quinta-feira que vem, se eu não estou enganado, vou até conferir aqui no calendário. É isso mesmo, quinta-feira que vem, o Flamengo encara o Internacional, um jogo atrasado da 17ª rodada, jogo importante. O Internacional vencendo o Flamengo, passa o Flamengo na tabela do Campeonato Brasileiro. Então, Felipe Luiz falou sobre o Fabrício Bruno, porque escolheu o Léo Ortiz e Léo Pereira. Eu escolheria o Fabrício Bruno para fazer dupla de zaga com o Léo Ortiz. E você? Pode comentar à vontade aí. Outro jogador que foi muito elogiado foi o Everton Araújo, que esse, inclusive, ganhou a vaga titular, deixando o Alcaraz, jogador mais caro da história do Flamengo, no banco de reservas. Eu confesso que eu imaginava o Alcaraz jogar, mas o Everton Araújo jogou
como primeiro volante, um Pulgar mais adiantado, e o Everton Araújo foi muito bem na partida de ontem novamente. A mim, não me espanta, não me surpreende, sempre acompanho o Everton Araújo desde os tempos de categoria de base, desde os tempos de Volta Redonda, inclusive, porque ele é cria das categorias de base de Volta Redonda, e o Felipe Luiz disse sobre o Everton Araújo. Everton é um jogador que tem o maior talento que um ser humano pode ter, na minha opinião, que é a capacidade de aprender. É um cara extremamente disciplinado, focado. Você dá uma instrução, ele arregala o olho, quer aprender, absorver a todo momento. Fica fazendo um complemento depois do treino, tem tendência de evoluir muito. O maior dom que pode ter um ser humano é essa vontade de aprender. Hoje fez um grande jogo, controlou muito bem o meio. Ele e o Eric Pulgar. Estou muito feliz de ter mais uma opção como volante. Tá aí, elogios ao Everton Araújo. Agora vamos para a informação principal do vídeo, que isso me chamou muita atenção e eu fui apurar os bastidores dessa situação, porque o Gabigol pode ter a titularidade, está com a titularidade ameaçada, porque o Felipe Luiz achou, entre aspas, um outro camisa 9 dentro do elenco, e não é o Carlinhos, que está machucado, e obviamente não é o Pedro, que só volta ano que vem, porque também está lesionado. Ele disse, sobre o Plata, ele compete em posição tanto com Bruno Henrique e Michael na esquerda, mas sabemos que a melhor versão dele é na direita. Aí ele compete com o Gerson. E eu vejo ele como um 9 porque ele tem muita velocidade, tem boa relação com a bola e ataca muito bem o espaço. E eu sempre tento dar minutos para poder dar confiança. Ele é muito importante para a gente. Hoje entrou e fez um jogo excelente, mas ele sempre tem a tendência a tirar para a posição dele. Isso requer trabalho para entender os movimentos que um 9 de ofício deve fazer. O mais importante é que eu tenho os coringas à disposição. Eles colocam a equipe acima de tudo. Pois é. Gabigol, pelo que eu apurei, o Felipe Luiz pensa sim em escalar o Gonzalo Plata como 9. Então, Gabigol, você que foi titular nos últimos 6 jogos com a camisa do Flamengo e 5 jogos com o Felipe Luiz e não fez bons jogos, talvez contra o Corinthians no primeiro jogo do Felipe Luiz. Ali eu acho que o Gabigol fez até um bom jogo, para ser justo. De lá para cá, não. Longe de ser aquele Gabigol, eu não entendo essa boa vontade da grande maioria de dizer que o Gabigol voltou. Gente, o Gabigol não voltou. Está muito longe de voltar, mas muito longe mesmo. A partida de ontem do Gabigol, embora ele tenha feito um gol de pênalti, e que bom que fez, porque querendo ou não, isso dá mais confiança ao atleta, que estava 14 jogos sem marcar, ele fez um gol, beleza, mas a atuação em si foi horrível, gente, horrível. Lento, sem velocidade, sem noção de campo, impedimento aí, sem noção tática, sabe? Você vê que o jogador, o Gabigol, ele tá fora de ritmo dos demais atletas. Parece que ele caiu hoje no Flamengo e está fazendo a sua estreia hoje no Flamengo, mas não é assim. Tem que voltar a ser o velho e bom Gabigol. Enquanto isso, o Felipe Luiz, de maneira brilhante, busca uma outra opção. Viu no Gonzalo Plata. Eu acho uma baita opção. Primeiro, tem velocidade, tá? Tem drible, tem arranque. Foi o que o Felipe Luiz falou aí. Se ele começar a pegar uma noção de como joga o 9, Gabigol, você vai perder essa vaga. Porque o Gonzalo Plata, ele acabou de chegar, ele tem 9 jogos, poucos minutos em campo com a camisa do Flamengo, já fez o seu primeiro gol com a camisa do Flamengo, isso dá mais confiança, e é óbvio que ele está doido para se tornar titular na equipe do Flamengo. Como o Tite gostava de dizer, o campo fala. Então, abre o olho, Gabigol, você pode perder a vaga de titular. Lembrando que você tem poucos dias para provar que merece a renovação de contrato com o Flamengo. E por falar em gols, o Flamengo superou os 100 gols em 2024. São 101 gols, para ser mais exato, tá? Na partida de ontem. Em 65 partidas, 25 jogadores diferentes do elenco marcaram as redes adversárias. O top 5, Pedro continua em primeiro, obviamente, 32 gols em 45 jogos, nossa, um número absurdo. Arrascaeta, 9 gols em 43 jogos. Bruno Henrique, 8 gols em 50 jogos. Cebolinha, 6 gols em 32 jogos. Luiz Araújo, 6 gols em 52 jogos. Olha isso. O Gabigol vem logo depois, 6º colocado aí no ranking de artilharia
dos jogadores do Flamengo com 5 gols, gente. É muito pouco. É muito pouco. Me desculpa vocês que defendem o Gabigol. Tá boa, mas eu preciso ser honesto. Eu preciso fazer uma análise fria e sincera. A temporada do Gabigol é ridícula, gente. É ridícula. Bom, se você pensa diferente, fique à vontade, pode comentar aí também. O Flamengo é um dos clubes mais tradicionais e vitoriosos do futebol brasileiro. Aqui está uma lista detalhada dos principais títulos conquistados pelo Flamengo ao longo de sua história. Títulos nacionais. Campeonato Brasileiro, Brasileirão. 7 vezes, 1980, 1982, 1983, 1992, 2009, 2019, 2020. Copa do Brasil. 3 vezes, 1990, 2006, 2013. Copa dos Campeões. 1 vez, 2001. Títulos internacionais. Copa Libertadores da América. 2 vezes, 1981, 2019. Mundial Interclubes, Copa Intercontinental. 1 vez, 1981. Copa Mercosul. 1 vez, 1999. Copa Ouro Sul-Americana. 1 vez, 1996. Títulos estaduais. Campeonato Carioca. 36 vezes, 1914, 1915, 1920, 1921, 1925, 1927, 1939, 1942, 1943, 1944, 1953, 1954, 1955, 1963, 1965, 1972, 1974, 1978, 1979, 1979, especial, 1981, 1986, 1991, 1996, 1999, 2000, 2001, 2004, 2007, 2008, 2009, 2011, 2014, 2017, 2019, 2020. Taça Guanabara. 24 vezes, 1970, 1972, 1973, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1984, 1988, 1989, 1995, 1996, 1999, 2001, 2004, 2007, 2008, 2011, 2014, 2018, 2020, 2021. Principais títulos conquistados pelo Flamengo ao longo de sua história. O clube tem uma enorme base de torcedores e uma trajetória marcada por grandes conquistas tanto a nível nacional quanto internacional.